Peço que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos continuar nossa exposição. Atos, capítulo 9. E nós vamos ler, a princípio, o verso 31 e 32. Você que encontrou, pode colocar de pé para nós lermos. Nós vamos ler o verso 31 e 32, mas eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos hoje expor até o verso 43. Mas, a princípio, só verso 31 e 32 de Atos 9. A palavra do Senhor diz assim: Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa porção da tua palavra que nós vamos nos debruçar nessa noite. Eu te peço que o teu Santo Espírito seja o nosso mestre nessa noite. Que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos para levar, Senhor, a tua santa palavra aos nossos corações. Que todos nós saiamos daqui nessa noite transformados pela tua palavra e pelo operar do teu Santo Espírito em nossos corações. Leva a nossa mente e coração cativos a ti. Nessa noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Então, meus queridos, esse trecho que nós acabamos de ler, o verso 32 mais especificamente, ele marca o início do trecho de Atos, onde o evangelista Lucas, que também escreveu Atos, ele vai registrar o ministério de Pedro. Esse ministério de Pedro, no livro de Atos, vai até mais ou menos metade do capítulo 11. Ali no capítulo final do 11 e o 12, Lucas fala sobre alguns assuntos diversos, e a partir do capítulo 13, ele praticamente foca no ministério de Paulo. Então, esse pedacinho até o metade do capítulo 11 é o ministério de Pedro registrado por Lucas, que, como nós vimos lá no começo dessa série, da série de Atos, ele é um historiador excelente e que escreve tudo em detalhes. Lucas, então, ele andava com Pedro, com o apóstolo Pedro, e depois de um tempo começou também a andar com Paulo, e através das suas conversas, convivências, ele foi entrevistando os apóstolos e foi, primeiro escreveu o seu evangelho, depois escreveu a carta de Atos, como nós já vimos lá no primeiro sermão dessa série. Mas então, logo após relatar a conversão de Paulo, como nós vimos no último sermão a respeito de Atos, Lucas fala que, em virtude da conversão de Paulo, que era o maior perseguidor dos cristãos, porque ele foi convertido ao Senhor, o povo de Deus experimentava um tempo de paz. Não estavam mais sendo perseguidos. A perseguição tinha perdido força porque o seu maior opositor tinha, entre aspas, cedido à oposição. Imagina você, não vou dar nomes aos bois aqui, mas imagine você, nós temos dois presidenciáveis que estão à frente da nossa disputa desse ano nas pesquisas, né? Imagine você que A ou B, de repente, vai para a mídia e fala: não, o B está certo, eu estava errado, eu vou agora apoiar o candidato B. O que vai acontecer com o outro lado da disputa? Vai morrer. Não tem como. E é mais ou menos isso que aconteceu aqui. O maior opositor dos cristãos, Paulo, o maior porta-voz na guerra contra os cristãos, na perseguição contra os cristãos, ele se converte ao cristianismo. Mas, diferente de apenas uma mudança de opinião política, a conversão de Paulo, ela foi ainda mais sublime, porque ele não se convenceu apenas de sua opinião ou de sua direção política, mas ele se converteu de todo o seu ser. E isso ficou nítido para todos quando ele começou o seu ministério de pregação imediatamente após a sua conversão. E é por isso, então, que a oposição aos cristãos se esfriou. Mas veja só como o plano de Deus é maravilhoso. Nós vimos lá no verso 8 de Atos que, por causa da perseguição dos cristãos, realizada por Paulo, os cristãos se dispersaram
e começaram a pregar o evangelho fora de Jerusalém. E agora Deus, através da conversão do mesmo Paulo, traz paz sobre essa igreja, para que ela tenha tempo para se consolidar e para crescer em tempos de paz. Os planos de Deus são maravilhosos. Então, e é nesse período de paz que Pedro, antes isolado em Jerusalém com os outros apóstolos, como nós vemos lá em Atos 8:1, que só eles ficaram em Jerusalém. Antes ele estava lá isolado, mas agora, nesse tempo de paz, ele começa o seu ministério fora dos limites de Jerusalém e do povo judeu. O texto nos fala, então, no verso 32, que ele foi por toda parte. Pedro foi por toda parte. Pedro sai, então, na sua primeira viagem missionária, cumprindo a ordem de Cristo. Ele começou a anunciar o evangelho para além de Jerusalém, para além do povo de Israel, para além do povo judeu, até os confins da terra, como o mestre tinha ordenado. A ideia de que a gente ouve às vezes, de que havia uma divisão entre os apóstolos, alguns pregavam só para os judeus, outros pregavam só para gentios, está desmentida aqui, no início já do ministério de Pedro. Pedro não era o apóstolo dos judeus apenas. Aqui no início das suas viagens missionárias, ele não pregou para 1 ou 2 gentios. Não, ele foi por toda parte pregar a Cristo. A ideia que o texto parece nos trazer é que ele sai para pregar o evangelho com intrepidez, com vontade, e que ele, por onde ele consegue ir, por onde ele consegue chegar, ele prega a Cristo Jesus. E a sua mensagem, a mensagem de Cristo Jesus anunciada por Pedro, é confirmada por meio de milagres. 2 milagres são realizados por Pedro, são registrados por Lucas aqui. A cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Leia comigo do verso 33 até o verso 35. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. E Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. E logo ele se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. O texto ele não nos traz detalhes de quem seria Enéas, qual a sua posição naquela sociedade. Ele apenas fala que ele estava há 8 anos acamado, porque ele era paralítico. Ele não podia andar. Nós não sabemos então se ele era um homem de muitas posses ou se ele era um mendigo à beira da estrada. Mas nós sabemos que, de uma forma ou de outra, a sua vida não era fácil. Vivendo em uma sociedade em que você dependia daquilo que você conseguia produzir e que a mulher era colocada de lado do mercado de trabalho, entre aspas, um homem ali acamado por 8 anos, certamente sua vida não estava boa e confortável. Muito provavelmente o seu corpo já estava com feridas de tanto tempo deitado na cama, 8 anos deitado numa cama. Essa era a situação de Enéas. Mas qual foi a atitude de Pedro frente a Enéas? Em primeiro lugar, nós podemos ver que Pedro cumpriu o mandamento de Cristo, como nós lemos lá em Mateus 10, 7 e 8, que Jesus ordena aos seus discípulos dizendo: e indo, pregai dizendo, o reino dos céus chegou. Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Cristo então ordenou aos seus discípulos que pregassem o evangelho do reino de Deus. E não somente isso, ordenou que eles fossem graciosos, compassivos e misericordiosos, dando com liberalidade a graça que eles receberam do seu mestre. Assim Pedro tem compaixão de Enéas. Ele olha para Enéas e tem compaixão daquele paralítico que está ali sofrendo há 8 anos. E pelo poder de Cristo, Pedro é usado para curar Enéas, cumprindo então o mandamento de Cristo. Em segundo lugar, nós podemos ver Pedro imitando o seu mestre, de um modo muito semelhante de um outro milagre que Cristo operou.
Um milagre em que havia um paralítico perto de um poço, em que o anjo agitava as águas daquela fonte, daquele poço, e quem encostava nas águas era curado. Um paralítico estava ali, não conseguia chegar na água. Jesus fala o quê para o paralítico? Levanta-te, toma teu leito e anda. De forma muito semelhante, Pedro olha para Enéas e fala: levanta-te e arruma a tua cama. Assim como seu mestre não tinha dúvidas do poder de Deus para curar, da mesma forma Pedro ordena a esse homem que se levante. E não somente isso, mas ele também ordena, assim como Jesus, que aquele homem que foi curado arrume também o símbolo do seu sofrimento, a sua cama. Demonstrando com isso, nas duas situações, que o poder de Cristo estava definitivamente restaurando a vida daquele homem. O segundo milagre registrado por Lucas, um milagre mais grandioso, está escrito do verso 36 até o 42, que é a ressurreição de Tabita. Leia comigo, do verso 36 até o 42. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe: não demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Diferente do que alguns possam ter entendido, esses homens que foram chamar Pedro, eles não foram chamar para que Pedro ressuscitasse Tabita. Quando o texto nos fala que eles lavaram o corpo e colocaram o corpo dela no andar superior da casa, ali no verso 37, o que o texto está descrevendo aqui é: eles estavam fazendo o velório de Tabita. Eles estavam prontos a sepultar Tabita. Eles não estavam com esperança de que ela fosse ressuscitada. Eles chamaram Pedro talvez para consolar o coração daqueles irmãos, ou para dar uma palavra de ânimo frente a uma grande mulher de Deus, evangelista, irmã em Cristo, que havia falecido. Mas, mais uma vez, nós podemos ver na atitude de Pedro as mesmas características que nós vimos no milagre de Enéas. Pedro obedece os mandamentos de Cristo. Mais uma vez, eu vou ler Mateus 10, 7 e 8, que eu li antes. E indo pregar o evangelho dizendo: o reino do céu chegou, curai enfermos e ressuscitai mortos. Pedro estava cumprindo a ordenança de Cristo, a ordem de Cristo para os seus apóstolos. E também, mais uma vez, nós podemos ver Pedro imitando o seu mestre. De forma semelhante de quando Cristo foi chamado para ir até Lázaro, às pressas, Pedro também é chamado às pressas. Muito curiosamente, a mesma distância que Cristo se encontrava de Lázaro, cerca de 3 horas, era a distância que Pedro se encontrava de Tabita. De uma forma ainda mais semelhante, na cura da filha de Jairo, você conhece a história. Cristo tinha curado há pouco uma mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue. Pedro tinha curado um homem que sofria 8 anos de ser paralítico. Cristo pede que todos saiam do quarto. Pedro pede que todos saiam do quarto. Cristo olha para a filha de Jairo e fala: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Pedro olha para a mulher e fala: Tabita cumi. Uma letra só diferente, que quer dizer: Tabita, levanta-te.
Cristo pega a mão da menina e mostra aos seus familiares e amigos. Pedro pega a mão da mulher e mostra às viúvas e aos seus amigos. Pedro imitando o seu mestre na forma como ele agia. Que lindo de ver isso. Mas daí eu nos pergunto, para mim e para você, nessa noite, qual foi o maior milagre que nós lemos nesses versos? De todos esses versos que nós lemos, qual foi o maior milagre? Em qual versículo está registrado o relato do maior poder de Deus nesse trecho? Talvez no verso que nós acabamos de ler, em que Pedro ordena a Tabita, levanta-te. O verso 40, será que é nesse verso? Não, não é nesse verso. Eu quero que nós não deixemos passar despercebido nessa noite 2 versos que registram uma ressurreição em massa. 2 versos que nós acabamos de ler, que falam de centenas, talvez milhares de pessoas que estavam mortas e voltaram à vida. Mas onde é que está isso, Daniel? Sua Bíblia está diferente da minha. Leia comigo o verso 35, o verso 42. Viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais o quê? Se converteram ao Senhor. Verso 42. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope e muitos creram no Senhor. Esse é o maior milagre que nós podemos ver, meus irmãos. Um rebelde ao Senhor se voltando novamente para Ele. Um apóstata que vira as costas para o Deus Criador de todas as coisas, ser restaurado e ser convertido a Cristo. Um morto em seus delitos e pecados, sendo trazido de volta à vida. Um cego para Deus, olhar e ver as maravilhas do Evangelho de Cristo Jesus. Tanto a cura de Enéas quanto a ressurreição de Tabita foram feitos através de Pedro, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas Lucas faz questão de nos deixar registrado que esse mesmo Espírito operou um milagre de forma maravilhosa nessas 2 cidades, tirando a escama dos olhos de uma multidão de pessoas, enxertando essa multidão de pessoas na videira verdadeira, fazendo destes filhos de Deus, membros do reino de Cristo. E como isso aconteceu? Eles se converteram porque viram o milagre? Não. Não há milagre que converta, que convença ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Apenas a mensagem do Evangelho faz isso. Por isso nós podemos ter certeza que se o evangelista registrou aqui que muitos se converteram ao Senhor, houve anúncio do Evangelho de Cristo Jesus por parte de Pedro. E muitos conheceram ao Senhor. Esse é o maior milagre registrado nesse trecho que nós acabamos de ler. Os milagres, eles não são necessários para a conversão. Os milagres, eles foram necessários e fizeram parte do plano de Deus no início da igreja de Cristo para confirmar a palavra do Evangelho. Mas nós hoje não precisamos mais de milagres. E nem devemos buscar milagres para justificar e afirmar que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, são verdade. O cânon está fechado. Nós não precisamos e não devemos apelar para nenhuma autoridade externa às Escrituras, como se fosse maior do que a palavra do Senhor. Nós não precisamos apelar para a história para dizer que a palavra do Senhor é autêntica. Nós não precisamos apelar para a arqueologia, para a descoberta de pergaminhos. Nós não precisamos apelar para a ciência ou nem mesmo para milagres. Albert Muller diz o seguinte no seu comentário sobre Atos: assim como sabemos que o sol é radiante só de olhar para ele, e que o mel é doce só de prová-lo, a veracidade das Escrituras se evidencia por meio do seu caráter e de sua natureza. Nós não precisamos buscar comprovação de que a palavra de Deus é verdade. Se nós lermos ela em espírito e em verdade, ela vai falar ao nosso coração e vai testemunhar ao meu e seu coração que é palavra de Deus.
E o que esse trecho que nós lemos nos ensina também é que nós devemos obedecer ao Senhor e buscar imitá-lo, assim como Pedro, naquilo que nos cabe, confiando de que Ele irá operar nos corações daqueles que nos ouvem. Sejam eles amigos, familiares ou um grande grupo de pessoas. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. No verso 43, ele diz assim, leia comigo: Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Parece um detalhe bobo, né? Mas não é. Por quê? O curtidor de couro, o que era um curtidor de couro? Era alguém que pegava couro de animais, curtia aquele material e usava aquele tecido para fazer roupas, para fazer artefatos. Ora, de onde que o curtidor de couros obtinha couros de animais mortos? Então era uma pessoa que estava constantemente lidando com animais mortos. Então, para os judeus, era uma pessoa que estava constantemente impura. Ao ficar na casa de um curtidor de couros, Pedro está demonstrando com isso que em Cristo não há mais barreiras de judeu e não judeu. Não há mais barreiras daquele que é lavado no tanque ou não é lavado no tanque. Em Cristo Jesus, essas barreiras caíram. E como nós veremos agora no segundo ponto, no exemplo de Tabita, uma gentia que era profícua no seu ministério na igreja de Cristo. Leia comigo de novo, do verso 36 até o verso 39. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Como líder era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens pedindo: não demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as roupas e vestido que Dorcas fizera enquanto estava ali. O texto nos fala, então, dessa vez com um pouco mais de detalhes, sobre uma mulher chamada Tabita. Tabita, ou Dorcas, ela é chamada de discípula. Essa palavra no feminino, discípula, é a única vez que é usada na Bíblia inteira, é aqui, nesse texto. Apenas Tabita é chamada de discípula. O texto nos fala que ela dava demonstração, de fato, de ser uma discípula de Cristo. O texto nos fala que ela abundava em boas obras. Ela dava esmola aos pobres. Ela costurava roupas para viúvas necessitadas. Ela era tão querida por aquela comunidade que as viúvas, chorando, mostravam para Pedro as roupas que ela havia costurado para elas. Imagina a cena aqui comigo. Quando eu li esse trecho, eu travei. Imagina a cena comigo. Tá o apóstolo Pedro, o maior pregador daquela época, na sua frente. O apóstolo que tinha há pouco feito um paralítico andar. O que as viúvas fazem? Pedem por um milagre? Pedem por bênção? Pedem por prosperidade? Elas não pedem nada. Elas apenas choram e lamentam a morte da mulher, que para elas, para aquelas viúvas, tinha sido mais importante do que o próprio apóstolo. Elas sofrem com a morte de Tabita. Esse era o tamanho do impacto que Tabita tinha deixado naquela comunidade. O texto não nos fala da condição social de Tabita. Nós não sabemos, de novo, se ela, assim como Enéas, nós não sabemos se ela era rica ou pobre. Mas, independente disso, ela contribuía com aquilo que ela tinha, como um verdadeiro coração cristão. Suas obras demonstram que, de fato, ela tinha sido alcançada por Cristo. Seus frutos demonstravam que ela estava ligada à videira verdadeira. Com aquilo que ela tinha ao seu alcance e com as habilidades que Deus tinha dado para ela, ela servia o seu próximo.
Tabita fez daquilo que Deus colocou em suas mãos um instrumento para anunciar o evangelho de Deus. Tiago 1:27 diz: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas dificuldades, e não se deixar contaminar pelo mundo. Tiago 2:14-17 diz: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tem obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também, a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Atenção aqui, é importante a gente deixar bem claro. A nossa salvação não é obtida por meio de obras. Não é pelo muito fazer que somos salvos. Não depende da vontade ou nem do esforço de alguém, mas de Deus que mostra misericórdia, Romanos 9:16. Não vem de obras para que ninguém se orgulhe, Efésios 2:9. No entanto, aquele que é alcançado por Deus deve necessariamente e obrigatoriamente dar bons frutos. Porque pelos frutos conheceremos o justo e o injusto. Mateus 7:20. Se estamos ligados à videira verdadeira e recebendo a seiva daquele que vive eternamente, nós devemos dar frutos de acordo com a árvore a qual estamos ligados. Tiago 3:11-13 diz: será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma água salgada pode jorrar água doce. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo bom procedimento, em humildade e sabedoria. Aqui em Tabita nós temos um exemplo dessa conduta que Tiago nos ensina. Tabita, com aquilo que ela tinha ao seu alcance, ela servia ao Senhor. Ela tinha dinheiro, não sabemos se muito ou pouco, ela dava esmolas. Ela sabia costurar, ela fazia roupa para as viúvas. E eu nos pergunto mais uma vez nessa noite, quando nós morrermos, o que aqueles que estão à nossa volta estarão segurando em suas mãos, em nosso velório? Estarão segurando bons frutos? Estarão segurando bons testemunhos? Ou estarão segurando pedras, acusações, injúrias, problemas não resolvidos, traições, falta de perdão, bebedeira, brigas, contendas? Pode ir continuando aí na sua mente. Em que árvore estamos enxertados, meus queridos, eu e você? É fácil descobrir. Que frutos eu e você temos dado. Mas não se desespere com esse clima macabro que ficou. Falta nós falarmos do terceiro e maior ministério que está registrado nesse texto. Nós falamos sobre o ministério de Pedro e falamos sobre o ministério de Tabita, mas ainda não falamos do maior ministério. Cristo Jesus é aquele que é visto e passa por todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse. A vida e o ministério de Cristo não está restrito apenas ao Novo Testamento. A história do Messias se inicia antes da criação do mundo e vai até a eternidade. Passando também por este trecho das escrituras que nós acabamos de ler. Onde está Cristo nesse trecho? Cristo está no evangelho anunciado por Pedro, anunciado por ele por toda parte. Não há outro evangelho verdadeiro, não há outra mensagem da verdadeira salvação. Somente Cristo Jesus e esse crucificado, somente nele nós encontramos salvação. Somente em Cristo todas as coisas fazem sentido. Nele habita a plenitude de todas as coisas.
Essa era a mensagem anunciada por Pedro. O verbo que estava com Deus antes da fundação do mundo se fez carne, viveu e habitou entre nós, morreu por nós, mas está vivo. Essa era a mensagem de Pedro, e Pedro testemunhava deste evangelho, o evangelho de Cristo. Cristo está também nos milagres operados pelo Espírito Santo através de Pedro. Para Enéas, Pedro fala: Jesus Cristo te cura, verso 34. Quem cura? Pedro, o grande apóstolo? Não, é Cristo, Cristo é quem cura. Na cura de Tabita, Pedro se coloca de joelhos e ora ao Senhor. Imagine o tamanho da fé que Pedro tinha que ter para fazer isso. Se ajoelhar, orar e olhar para uma menina morta e dizer: levanta-te. Ele tinha essa fé, e a fé em Cristo, e o Cristo ressurreto. Nós podemos ver Cristo naqueles que creram no Senhor, nas duas situações. Como nós já falamos, esse é o maior de todos os milagres registrados nesse texto. Vidas que antes davam as costas para o Mestre, agora se dobram diante dele. Vidas que antes zombavam da fé, agora se arrependem do seu pecado. Mortos em seus delitos e pecados, confessam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Aqueles que se diziam livres e autônomos em suas vontades e ideias, se submetem ao senhorio de Cristo. Esse é o maior milagre registrado aqui. E é para esse grande milagre que os outros dois apontam. Como nós falamos, Cristo permeia toda a história da salvação da humanidade. Cristo é Senhor sobre tudo e Cristo é Senhor sobre a história. Enéas estava paralítico para que Pedro o curasse, para a glória de Deus e para que muitos, através disso, chegassem a Cristo. Tabita morreu e ressuscitou como parte do plano de Deus, para que muitos chegassem até Cristo. Tudo aponta para Cristo. Mas tudo isso aponta e deve nos fazer lembrar de uma restauração ainda maior e ainda mais sublime. Tabita voltou a morrer. Enéas ficou velho, voltou a adoecer, a padecer e também morreu. Mas chegará o dia em que o Senhor da história, Cristo Jesus, vai restaurar todas as coisas. Fará novos céus e nova terra, fará nova todas as coisas. Os mortos ressuscitarão, mas dessa vez em corpos glorificados como Cristo. E habitaremos nessa terra restaurada eternamente em comunhão com o nosso Mestre. E a pergunta que fica é: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, as minhas e as suas obras serão testadas pelo fogo, a palavra nos diz. E o que nós temos apresentado, meus queridos? Será palha e madeira consumido pelo fogo? Ou serão pedras preciosas que vão resistir ao fogo consumidor do Senhor? Mas Daniel, como que eu faço para produzir boas obras? Me esforçando? Sim, esforce, mas se esforce em Cristo Jesus. Porque Deus é Deus quem faz o seu sol se levantar sobre maus e bons, e a chuva descer sobre justos e injustos. Mateus 5,45. O sol é o mesmo. A chuva é a mesma. A graça é a mesma nesse texto. O Deus é mesmo e não muda. O que muda? O justo e o injusto. As nossas obras só têm diferença da obra do ímpio, do apóstata, se elas forem feitas em Cristo Jesus e por amor a Cristo. Fora de Cristo, de nada valem, de nada valem. Por isso eu nos incentivo nessa noite
a responder o chamado de Cristo para as nossas vidas. Eu nos convoco, a mim e a você, para vivermos debaixo desse sol, debaixo dessa chuva que é dada pelo nosso Deus, em resposta de amor à aliança de Deus para conosco, para com seu povo. Deus nos dá o sol, Deus nos dá a chuva, Deus nos dá os nossos bens, nos dá as nossas habilidades, nos dá o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa família, os nossos filhos, as nossas mães. É isso que esse texto está falando, nos dá as coisas mais rotineiras da vida. E como nós, justos em Cristo Jesus, temos colocado essas coisas pequenas, diárias, comuns, a serviço de Deus. Você sabe costurar bem? Como Tabita? Costure para a glória de Deus. Ajude o próximo fazendo o bem. Você sabe cozinhar bem? Ajude o próximo que está acamado, que está precisando de um auxílio. Deus te deu o dom de ter recursos, pouco ou muito, não importa. Use isso para ajudar o seu próximo. Deus te deu o dom de falar, o dom de carisma, use para proclamar o evangelho. Deus te deu o dom do tempo livre. Como assim, Daniel? É um dom. Você tem tempo livre? Use para visitar as viúvas da igreja, para visitar aqueles que a sociedade deixa de lado, como é exemplificado aqui por Simão na vida de Pedro. Esteja com homossexuais, com ateus, com pessoas que estão marginalizadas na sociedade. Use do seu tempo. Você tem redes sociais? Use para a glória de Deus. Deus criou a todos nós com inteligência e com intelecto. Use para a glória de Deus. Estude as Sagradas Escrituras. Esteja pronto a defender o motivo da tua fé em Cristo Jesus. Deus nos criou a todos nós com criatividade. Use para a glória de Deus. Crie músicas, arte, poesia, história, roupas, por que não? Para a glória de Deus. Eu não vou conseguir falar todos os exemplos, mas você sabe as inúmeras coisas que Deus tem colocado na sua vida. Coisas básicas. Seus filhos, sua família, sua casa, seu carro. Use para a glória de Deus. Deus tem dado a nós, a cada um de nós, um talento. Nós não somos todos iguais, para a glória de Deus. Para que nós possamos servir uns aos outros em completude nas nossas necessidades, para a glória de Deus. Cristo continua sendo o Senhor sobre toda a história, inclusive a minha e a sua. Por isso, meu desejo e minha oração para nós nessa noite é que nós possamos imitar a Cristo, assim como Pedro imitou. Sempre nos lembrando, assim como Pedro, que tudo que fazemos é pelo poder, pelo nome e para a glória de Cristo. Que Cristo possa ressuscitar em mim e em você o bom perfume do Evangelho. Que Cristo possa curar a nossa paralisia, para que possamos andar nas boas obras do Senhor preparadas para nós. Que possamos, assim como Pedro, aproveitar o tempo de paz em que vivemos, em que não somos perseguidos por causa do Evangelho, para anunciar o Evangelho de Cristo em toda parte. E que assim como Tabita, eu e você, possamos encher o nosso arredor de boas obras e do bom perfume de Cristo. Que Deus nos ajude.